Que Deus abençoe cada irmão que ofertou, cada um que dizimou, quem não pôde, que Deus abençoe você também, que as portas já fecharam. Amém. Fecharam a hora para salvar a pregadora da noite. Quer dizer que eu louvo a Deus pela família que eu tenho. São 8 anos, 9 anos, não sei, acho que é 8, é 9. Tem até o tempo. A gente vai até o tempo, irmão, quem quer casar. Não tem, acho que é uns 8 anos, se eu não me engano. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque quem sustenta a família é Deus. E você quer saber se o seu esposo, por exemplo, é o nome de Deus, eu ouvi uma frase muito linda. Não pergunta ao pastor sobre ele, pergunta à esposa. Ela vai dar a maior referência dele, porque ela é a maior crítica dele, de todo dia. Amém, irmãos? Ou seja, que possamos ser exemplo. Tenho quase certeza que foi verdade que foi. Irmãos, que vocês orem. O casamento é um dom de Deus. Foi Deus que ensinou. Não é a paixão que segura o casamento, não é simplesmente o amor que segura o casamento, mas é o compromisso que você fez com Deus. E essa é a parte mais difícil, porque quando a paixão passa, e ela passa normalmente, provavelmente passa, o amor prevalece, e o compromisso feito com Deus é que prevalece. A aliança feita com o Pai. Não é fácil não, é legal dar um estresse da cabeça. Por exemplo, que parece, irmão, eu sou mais calmo e ela é a mais agitada, viu? Nem parece, não, mas realmente é. E Deus tem nos abençoado. Quando ela falou de finanças, eu sou daquele tipo, primeiro é casa, comer, aluguel, tudo. Depois, se sobrar, comprar uma coisa para mim. Ou seja, nunca compro. Mas, graças a Deus, porque Ele nunca deixou faltar. Aí eu parei de falar, então não falo mais. Quero passar a oportunidade para a presidente. Graça e a paz do Senhor. Amém. Mas o meu pastor é um pouco difícil de me liberar. E quando foi o primeiro domingo do mês, ele me liberou para que eu fosse pregar e celebrar a ceia em uma de nossas congregações. O domingo passado eu fui pregar em Cidade da Esperança. E hoje estou aqui. Então, glória a Deus, né? Ontem o pastor Gerson ligou para mim e eu disse, não, eu não posso fazer nada se o meu pastor não me liberar. Quando são... Ele só ameaçou, nada demais. Nada demais. Ele só ameaçou e aí, hoje de meio dia, o pastor Gerson mandou a mensagem para mim dizendo que ele tinha me liberado. Glória a Deus. Por isso que o meu marido, eu tive que pegar ele lá no trabalho dele, o bichinho veio todo desarrumado, porque ele tinha que trazer a roupa todinha para ele se trocar. Não, vamos embora. O importante é que a gente está aqui servindo ao Senhor com alegria. Não é a nossa roupa que importa. O que importa é o que nós entregamos ao Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 7. E de manhã, quando eu falei com meu esposo, ele disse, você vai estudar? Vou, né? Vou estudar. Mas louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jesus dizendo que estava me convidando a queimar roupa, mas para mim isso não é queimar roupa, né? A queimar roupa é quando a gente não lê e não ora todos os dias. Aí a gente treina as bases. Apesar de que falar do Senhor não é fácil. Vamos falar do Senhor, então sempre é difícil, principalmente quando o tema é família. Porque não é simplesmente falar, é testemunhar do que somos como família em casa, ter que pregar sobre família diante do seu esposo, diante dos filhos, diante da esposa e dos filhos, é muito difícil. Porque, como o irmão acabou de dizer, quer saber quem eu sou? Não pergunte o pastor, pergunte a esposa.
Ainda bem que hoje é culto de família, a gente já orou pela família e hoje vai ser bênção na casa dele, né? Porque ele esqueceu quanto tempo de casado em tão pouco tempo. Pouco tempo ele esqueceu. O meu não nem pergunto mais. Porque depois dos 30 a gente esquece. Ignora, que é para não, né? Não ter, a gente não tem mais idade para estar discutindo, né? Já chegamos a uma fase da vida que agora é só viver o amor, como terminou de cantar. Só isso. Discutir não vale a pena mais não. Claro, tem os estresses. A estressada lá da casa sou eu. Com essa carinha, mas é verdade. Ele é calmo, tranquilo e sereno. E glória a Deus que é o meu freio, né? Porque senão já tinha descido ladeira fora. Mas eu louvo ao Senhor pelo esposo que Deus me deu. E como o pastor Jéssica falou, Deus colocou ele na minha vida para cuidar de mim. E eu tenho cuidado dele. O Senhor me livrou de uma vida de prostituição quando eu comecei a namorar com ele. E o Senhor o livrou da vida de drogas quando começou a namorar comigo. Então esse foi um projeto de Deus em nossas vidas. Aí vocês devem estar pensando, são quantos anos mesmo? 31 anos de casados, vamos fazer 32 anos esse ano. Temos uma filha com 30 anos, esse ano ela faz 31. E a mais nova tem 23, faz 24. Esse ano já temos uma netinha de quase 3 anos. E a família cresceu. Já sou avó, viu, gente? Me respeite. Me respeite que eu tenho idade. Pois é, gente. Então, temos uma família realmente abençoada por Deus. Aceitamos a Jesus quando a gente tinha 6 anos de casados. E já estamos servindo ao Senhor há 26 anos na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. E nossas filhas cresceram no caminho do Senhor. Satanás fez de todas as formas possíveis. Quando ele não conseguiu comigo, ele tentou com os nossos filhos, as nossas filhas. Mas o Senhor nos fez caminho forte. O Senhor nos capacitou para cada circunstância, ainda está capacitando, né? Porque até a volta de Cristo, a batalha só acaba. Ou até que Cristo volte, ou até que o nosso encontro particular seja com Cristo. Então diz assim no versículo 1: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Versículo 6: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém. É bem interessante, irmãos, quando a gente começa a pesquisar sobre as famílias, né? Como é interessante o poder que nós temos em nossas mãos, se nós entendermos verdadeiramente qual é o papel de cada um na família. Como é importante esse papel. Nós vivemos hoje tudo ao contrário do que a palavra do Senhor diz que deve ser uma família. O mundo vive hoje tudo ao contrário. Porque o mundo vive hoje que a mãe é a chefe de família, que o pai é aquele que só trabalha e chega em casa e não faz nada, e os filhos é o Deus dará. Essa é a família que tem se constituído diante dos nossos olhos. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, nós entendemos a importância do pai de família. Nós entendemos a importância da mãe de família e nós entendemos a importância dos filhos
na nossa família. Dá dor de cabeça? Oh, meu Deus do céu. Eu toda a vida disse às minhas filhas, querem casar, casa. Se quiser casar de menor, ainda deixa casar. Ainda vou lá e assino o papel. Mas não tenha filhos. E elas cresceram com essa ideia. Só que Deus nos surpreendeu e nos presenteou com um neto, uma neta, né? Como continua lá na família, lá de casa. Acho que nunca vai aparecer um menino. Porque até o cachorro, quando aparecer, era feio. Então, acho que nunca vai aparecer um menino lá em casa, não. Mas louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Irmãos, imagine o poder que um chefe de família tem quando ele entende o seu papel na sua família. Noé, o Senhor diz aqui que ele tem sido justo diante de Deus. Deus estava falando diretamente com Noé. Deus, ele não falou com os filhos de Noé. Deus falou com Noé. E o interessante é que quando nós não é por poder sobre os filhos, mas é liderança sobre os filhos. É lidar, é aprender com a diversidade de cada, como é que eu posso dizer, cada caráter que é construído, nós colocarmos como pai o nosso caráter nos nossos filhos. Vai ter coisas diferentes? Vai. Há um mês atrás, a psicóloga chegou para mim e disse assim: Nete, como é que você tem agido? Não se assuste, irmãos. Apesar de servirmos ao Senhor, precisamos estar com a nossa mente sã. Então, se é necessário ir para um psicólogo, vamos. Se é necessário tomar uma medicação, vamos tomar. Por quê? Porque tomamos medicação quando o pé está doendo, vamos para o médico quando não estamos respirando bem ou quando estamos com febre. E por que não tratar da cabeça? Né? Precisamos tirar esse tabu, que a nossa cabeça não tem tratamento, só oração. A oração vale muito os seus efeitos. Mas foi dito nessa noite: esforça-te, que o Senhor te ajudará. Então somos nós que devemos procurar os médicos e assim cuidar do nosso corpo todo. Não só uma parte do corpo, mas o corpo todo. E diante de uma circunstância que a psicóloga me perguntou, disse assim: como é que você reage hoje? Eu disse: hoje eu não tenho mais estresse com isso. Hoje eu vejo e eu não... Quando ela achar que deu errado e vier me procurar, aí eu vou dizer que eu me ensinei o correto. Mas até então não vou mais perder meu juízo por causa disso. Por quê? Porque eu tenho convicção do que eu ensinei. Irmão, só nos deixa em relação aos nossos filhos com a consciência pesada quando nós não ensinamos o que é certo. Quando nós não ensinamos vivendo. Porque quando eu morava na casa dos meus pais, a minha mãe costumava dizer: faça o que eu faço, mas faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E eu entendi, mesmo sem ter conhecimento de Deus, que eu não tinha que dizer aos meus filhos: faça o que eu falo, mas eu tinha que dizer: faça o que eu faço. Então, mesmo quando eu não conhecia Deus, só ouvia falar de Deus, eu já tinha essa concepção dentro de mim que eu tinha que fazer para que os meus filhos pudessem fazer. E se eles não fazem hoje, não sou eu a culpada. Eles vão trilhar depois de velhos os caminhos deles, vão aprender com os erros deles e eles vão conquistar
suas bênçãos, de acordo com os seus caminhos, com as suas escolhas. Eu louvo ao Senhor pela escolha que Ele me deu do meu esposo. Como o pastor Jess costuma dizer sempre, acho que 2 vezes por semana ele me diz isso. Como eu trabalho com o pastor Jess, eu disse que essa semana eu ia passar 5 dias sem ver o pastor Jess. Eu digo, pronto, vou passar uma semana sem ver o meu patrão. Aí a gente se encontrou na sexta, lá no trabalho de missões, e aí ele achou pouco e me convidou para vir para cá. Eu disse, como é que pode? A semana passada eu moro na Zona Norte e trabalho na Cidade da Esperança. Como é que pode, no dia da sua folga, você ir para a porta do trabalho? Eu devia ter levado a roupa e ter dormido lá logo. E quando é no outro domingo, eu vejo meu patrão. Como pode um negócio desse? Eu estou vivendo muito o meu trabalho, eu acho, né? Vivendo em família. É uma bênção o meu trabalho. Essa semana o médico perguntou a mim, como é que está o seu trabalho? Antes que eu respondesse, ele disse, apesar de que seu trabalho é uma bênção, né? Eu disse, doutor, é uma bênção o meu trabalho. Ele disse, mas está tudo bem com todo mundo lá? Eu disse, lá é meu lazer. Só tem uma coisa que eu acho ruim na hora de ir para o trabalho, é acordar às 5 horas da manhã. Só isso. Mas depois que eu acordo, o meu trabalho é um lazer. Glória a Deus por isso. Porque o pastor Jéssica tem me adotado como filha. Eu vim até pensando isso quando eu peguei o Uber para chegar até o trabalho de Marcos. O pastor Jéssica tem me adotado como filha. E Deus, ele tem sido muito bom. Não fui criada pelo meu pai biológico, mas Deus colocou um homem muito bom na minha vida, que foi o meu padrasto. E através do meu padrasto eu ganhei um grande presente, que foi o meu esposo. Porque o meu esposo é irmão do meu padrasto. Não é meu tio, viu, gente? É o meu esposo. Ele é tio dos meus irmãos menores, mas é meu esposo. E quando eu não tive mais contato com o meu padrasto, Deus colocou o pastor Jéssica na minha vida. Então, Deus, ele tem me cercado de um amor paterno que é extraordinário. E eu só tenho que agradecer a Deus por todo o carinho e cuidado que ele tem tido por mim. Então, aos 8 anos de idade, eu escolhi o meu marido. Aos 8 anos de idade, ele me socorreu de uma surra e eu disse, meu herói. Daquele 20 anos, nunca mais olhei com um olhar normal para ele e me apaixonei. Disse, eu posso até namorar com todos os homens, mas casar, eu só caso com esse homem. Então ele foi o meu primeiro namorado, foi quem me deu o primeiro beijo, foi quem casou e está tudo certo. Não conhecíamos a Cristo, mas depois que nós conhecemos a Cristo, depois que o Senhor nos resgatou, o Senhor, Ele cuidou e mostrou que em todos os momentos Ele tinha escolhido esse casamento para a minha vida. Então, meu marido, ele cuida de mim de uma forma extraordinária. Por isso que eu sempre digo a ele, olha, no dia que você for partir, me avise com antecedência, que é para mim arrumar a mala para ir junto. Ou que eu vá na frente, é melhor, porque eu não vou saber viver. Desde que eu nasci, que ele convive comigo, né? Ele me conheceu na maternidade. Então, não vai saber conviver sem ele. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, quando nós entendemos o papel, e sabe o que é isso, irmãos? Vocês podem dizer assim, hoje estamos ouvindo falar uma história de amor. Teve todas as dificuldades
vocês possam imaginar. Teve a minha mãe que não queria, teve a mãe dele que não queria, teve N pessoas atravessando no caminho, teve um pós-casamento que é difícil, e a juíza que queria prender ele, ele ia ser preso. Então o pastor Jess, 2 vezes por semana, ele diz que vai escrever a história da minha vida. Então quando o livro estiver pronto, e quem vai escrever é ele, aí eu venho aqui para lançar o livro. Então, irmãos, vocês podem dizer, estamos ouvindo uma história de amor. É verdade. Que passamos por N dificuldades, por N coisas no nosso relacionamento, pessoas, até depois de casados, pessoas dizendo que aquele casamento não ia para frente, que não ia dar certo, que não tinha como dar certo. Minha mãe foi mais uma mãe-graxa do que uma mãe. Mas hoje eu creio que ela dorme no Senhor. E tudo que ela fez, que eu achei que aos meus olhos era errado, eu dizia, eu vou fazer diferente. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para os meus filhos. E depois eu aprendi com o Senhor. Então, o Senhor cuidou da nossa casa, o Senhor cuidou da nossa família. E o Senhor fez exatamente, quando a gente fala de uma história de amor, a gente pensa assim, como é que pode uma pessoa com 31 anos de casado falar assim que parece que acabou de começar a namorar? Porque só quando a gente está namorando que é assim, né? Vendo o coração em tudo que é canto. Como pode? Irmãos, isso significa quando o esposo faz exatamente o que a Bíblia diz que ele tem que fazer. Amar a sua esposa como o Senhor amou a sua igreja e por ela da sua própria vida. No dia da folga dele, foi um dia que eu fiquei olhando para ele, eu trabalhando lá com as minhas coisas, e ele decidiu tomar conta da casa. Teve uma hora que eu já estava com pena dele, porque toda hora eu ia lá na máquina, botava a roupa e tirava a roupa da máquina. E quando eu estava colocando a roupa de novo, ele dizia, e a roupa já saiu? Porque quem ia estender era ele. Eu acho que ele nunca viu a máquina trabalhar tão rápido na vida dele como ontem. Toda hora ele olhava e dizia, e a roupa já saiu? Já. Então ele tem cuidado, tem amado e tem zelado pela sua esposa, como o Senhor tem ordenado. Então por que Noé conseguiu fazer com que os seus filhos, poderia ser que eles quisessem viver a vida deles? Agora eles eram homens adultos e casados, mas não é o senhorio, eu vou lembrar da palavra, pelo poder de influenciar a sua família, Noé salvou seus filhos e suas noras. Não só a sua esposa, mas os seus filhos e a sua nora. Por quê? Porque ele tinha essa capacidade. Eles sabiam quem era o chefe de família. Eles sabiam que quando o pai falava, o pai tinha convicção do que falava. Não é, eu acho que vai cair chuva do céu. Quantas vezes nós não falamos exatamente o que está escrito conforme o Senhor escreveu em sua palavra aos nossos filhos? Nós não devemos falar a palavra de Deus como eu acho, mas eu tenho convicção. E Noé tinha convicção do que Deus falava. E por causa dessa convicção, Noé continuou sendo chefe de família até mesmo depois de seus filhos casados. E é como lá em casa.
está na nossa frente, eles nos respeitam. Eles zelam pelas nossas vidas. Porque os nossos filhos é a nossa herança. E por ser nossa herança, nós devemos apostar com convicção. Não é um achismo de evangelho, mas é cuidar. É o pai amar a esposa, dando um exemplo de amor para que os seus filhos possam ter também bons casamentos. Vai acontecer alguma coisa diferente no casamento dos nossos filhos? Vai. Sabe por quê? Porque eles vão se relacionar com pessoas que não conviveram conosco. Vai ser diferente. Mas a gente sabe que a nossa marca está registrada ali. A gente sabe que quando falar, eles vão acatar o que a gente falar. Eu louvo ao Senhor que os meus 2 gêmeos, quando eu falo, eles me obedecem. Eles obedecem ao meu esposo. Então isso já é gratificante diante do mundo que nós vivemos hoje. Então, precisamos, quando o homem sabe cuidar bem da sua esposa, ele tem uma mulher apaixonada e submissa. Claro, submisso não é aquela história de que você não tem voz, não. Não é aquela história de que você não dita nada, só quem fala é ele. Gente, que os homens não escutem, mulheres. Eles não estão aqui, só nós. Deus nos deu uma sabedoria que a gente sabe modificar toda e qualquer situação. Por isso que a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói. Eu estudei o meu casamento antes de casar. Estudei a personalidade do meu esposo. E teve uma situação que eu disse, eu já sei que eu não posso passar esse limite dele. Vou não. E a frase era a seguinte: quando ele dissesse, você não acha que tá bom de parar? Olha, eu ia botar farinha na boca, água na boca, ia correr para dentro do quarto e eu não ia passar aquele limite. Até que um dia minha mãe me perguntou, uns 2 anos a gente casado, minha mãe perguntou, tu não tem medo de apanhar de Marcos não? Eu digo, Deus me livre, eu não tenho não. E você acha que você vai apanhar dele? Eu digo, ele nunca vai levantar a mão para mim. E eu nunca ultrapassei aquele limite dele. Todas as vezes que foram raras as vezes que ele disse, você não acha que está bom parar? Olha, eu me trancava dentro do quarto por 2 horas. E eu ficava lá, resmungando dentro do quarto, tá? Só eu e Deus ouvindo. E depois de 2 horas, eu voltava calma, tranquila e serena. E quando a gente deitava, a gente se abraçava. E eu dizia, tudo calmo. Sabe por quê? Eu estava batendo naquela tecla por causa disso, disso e disso. E o que é que você acha? Se você tem razão. Tá vendo? A gente sempre tem razão, mulheres. Quando a gente sabe o limite dos nossos esposos. Então seja submissa. E com certeza tudo que você quiser, você vai ter. Vai. Agora não adianta dizer assim, porque você não conhece meu esposo. Eu não preciso conhecer. Você já tem alguém que conhece o seu esposo. E aquilo que você não pode fazer, o Deus que você serve pode fazer. E um
nossos erros é que a gente só vê o que o outro faz que não me agrada. Já parou um dia, já refletiu, tanto você homem como mulher, e se perguntar, aonde está o erro? Será que está em mim? Será que sou eu que tenho que mudar? Porque é muito fácil, irmão, dizer, olha, você é isso, você é aquilo, você. Lembre-se que quando nós apontamos assim, nós temos 3 dedos apontando para nós. Então pega esses 3 dedos e começa a se analisar. Será que a minha esposa, ela age dessa forma? Não é por minha causa? Será que o meu esposo age dessa forma? Será que não é por minha causa? Vamos refletir. Ah, mas não tem jeito mais não. A gente já viveu 30 anos desse jeito. Aí quer dizer que você vem todos os dias, nós viemos todos os dias para a casa do Senhor, dizendo que Deus muda, que Deus salva, que Deus transforma, que Deus restaura. E está dizendo que 30 anos de casado, 20 anos de casado, 10 anos, Deus não muda? Muda. Ele muda. O nosso Deus, Ele pode. Então, que venhamos começar a ter convicção, como Noé teve, que um dia iria cair chuva do céu. Que venhamos ter convicção do Deus que nós servimos, para assim mudar a história da nossa família, para assim mudar a história dos nossos filhos. Ah, mas é porque os meus filhos já são adultos, não tem jeito mais não. Tem. Sempre tem jeito.